O Severino Costa, boa noite, Nicola. Jacutinga, o ucraniano não vai pagar essa dívida do São Paulo porque o São Paulo não compra logo esse jogador em definitivo, já que eles querem dinheiro, põe lá 500 mil dólares para ele. Severino, porque dinheiro é um enorme problema para o São Paulo. São Paulo tem 800 mil euros a receber do Metalist pela venda do Paulinho Boia, não vai colocar mais 500 mil euros, até porque dinheiro, repito, está em falta no tricolor. Salve, Nicola! E o Boca de Farofa? Sacanagem com o Belmonte, hein? Será que agora o Henrique engrena com 3 zagueiros? Acho que dá para ele jogar e deixe esse Mailton para lá. Bora lá. O Carlos Belmonte tem um apelido de Boca de Farofa, pela forma como fala, enfim. E sobre o Henrique Carmo, o Wagner Ribeiro estava tentando desesperadamente tirar o Henrique do São Paulo. A verdade é que as propostas não foram boas o suficiente, né? O PSV chegou a sugerir um empréstimo gratuito, o São Paulo não concordou. Depois o PSV apareceu com uma proposta de empréstimo com 1 milhão de euros. O São Paulo achou que a opção de compra era muito baixa e também recusou. Para completar, o Henrique ganhou 33 minutos no jogo contra o Sport, deixou ótima impressão e vai ser mais utilizado. O São Paulo decidiu pela permanência do Henrique. Até conversei com o empresário dele, o Wagner Ribeiro, que está em Punta Cana curtindo alguns dias de folga. Ele volta na quarta-feira para se sentar com o pessoal do São Paulo para tentar alguma definição. Boa noite, Nicola. Quais das novas do meu tricolor paulista? O Efran Santana é quem faz a pergunta. Existe uma possibilidade real de o Lucas Moura ganhar a condição de titular para a partida dessa terça-feira contra o Atlético Nacional da Colômbia, jogo que é o mais importante da temporada para o São Paulo, não tenho a menor dúvida. O tricolor precisa da vitória por qualquer placar para passar as quartas de final. Se empatar, a decisão vai para pênaltis. O Lucas Moura se mostrou recuperado nos 45 minutos finais do jogo contra o Sport, chegou a marcar gol, e agora a decisão é do Hernan Crespo. Nicola fala que o Mailton foi contratado pelo São Paulo, você só fala que não tem nada fechado. Jefferson, eu não tenho o poder da caneta, tá? Essa é a grande verdade. Se pudesse, se tivesse, eu falaria que estava todo mundo contratado. Seria ótimo para os times e ótimo para o meu canal. Olha, São Paulo contratou Mailton, olha, o Flamengo contratou Brazão, enfim. Mas eu tenho que contar para vocês aquilo que eu apuro. E eu conversei na sexta-feira com uma das pessoas que trabalham para o Mailton. O Mailton está desesperado para jogar no São Paulo. O São Paulo gostaria muito de contar com o lateral direito da Chapecoense, que pertence ao Metalist, está emprestado à Chape. Inclusive, ele fez mais uma assistência nesse final de semana, mas o Metalist pegou birra do São Paulo. Tudo por causa da ida do Paulinho Boia lá atrás para o time ucraniano. Paulinho Boia era jogador do São Paulo, foi negociado com o Metalist. Quando ele chegou lá, ele apresentou tuberculose e nem conseguiu jogar. Ele ficou um tempão se recuperando. Quando ficou bom, ele acionou uma cláusula de guerra e deixou o Metalist na mão. O que o Metalist fez? Não pagou o São Paulo. O São Paulo falou, tá bom, você não vai me pagar, eu vou à FIFA. E a FIFA condenou o Metalist ao pagamento de 800 mil euros e também determinou um transfer ban contra o time ucraniano. O Metalist pegou ódio do São Paulo porque afirma que o São Paulo mandou o Paulinho Boia com tuberculose. O São Paulo acha isso uma grande bobagem. Quem que pega tuberculose no Brasil? A suspeita do São Paulo é que o Paulinho tenha adquirido essa doença lá no frio da Ucrânia. No final das contas, o transfer ban existe, a grana não foi paga e o Metalist não quer um acordo. O São Paulo chegou a fazer sugestões boas. O São Paulo tiraria o transfer ban em troca de um empréstimo até o fim da temporada. Se o Mailton jogasse 60% dos jogos nesse período, São Paulo seria obrigado a comprá-lo. E o valor da compra, exatamente os 800 mil dólares que o Metalist deve. Seria a chance de o Metalist se livrar do transfer ban no primeiro momento e no momento seguinte se livrar da dívida de 800 mil dólares. Mas o Metalist não tem a intenção de fazer negócio. Aurélio 370. Belmonte e Casares racharam de vez? E as finanças? Aurélio, eu não consigo a confirmação oficial dessa notícia, mas a impressão que eu tenho é de que hoje eles já não são tão unidos quanto antigamente, tá? Já há um distanciamento das partes. A eleição para presidente do São Paulo está marcada para dezembro do ano que vem. O insucesso do departamento de futebol, comandado pelo Belmonte, acaba por atingir a imagem do Júlio. Isso pode ser que cause algum distanciamento. Dá para dizer que a relação não é boa como já foi em outros tempos, tá? Tem também a questão da sucessão, se o Júlio vai ou não apoiar a candidatura do Belmonte, isso ainda não está definido. Sobre as finanças, o São Paulo tem conseguido respeitar com muita dificuldade tudo que estava sendo estabelecido e programado
para a temporada. O departamento de futebol tem gastado um pouquinho mais do que deveria, mas imagina que com vendas de atletas e eventualmente com uma boa campanha na Libertadores da América possa recuperar essa parte de grana a mais investida no departamento de futebol, ainda que façamos a ressalva de que o São Paulo não gastou com nenhum dos reforços contratados. Mensagem do Edson Pinheiro. Sinceramente, se o departamento de futebol tem cumprido o que pede o FIDIC, a culpa não é do Belmonte. Lucas e Oscar jogam por hobby. Aí fica difícil. Me pergunto se esse FIDIC está valendo a pena. Pagou as dívidas? Ninguém sabe. Aqui tem um ponto importante, Edson. O FIDIC foi criado para que o São Paulo conseguisse buscar receitas novas no mercado de capitais e utilizasse essa grana para pagamento de dívidas bancárias. Acontece que o departamento de futebol do São Paulo gasta muito mais do que deveria. E parte dos cerca de 150 milhões de reais que já foram obtidos com o FIDIC acabaram tendo de ser utilizados com pagamentos de conta do departamento de futebol. Ou seja, o objetivo do FIDIC, a existência do FIDIC, a razão da existência do FIDIC, ela não está sendo cumprida à risca. Porque para socorrer o departamento de futebol, que vive uma situação delicada, para não atrasar salários, para não criar estresse com os atletas, desviaram um pouco do foco. E aí a coisa acaba se perdendo de alguma maneira, né? São Paulo insistindo em jogador fraco, se humilhando para timinho de quinta divisão ucraniana. Tem coisa muito errada nesse tipo de negociação. O São Paulo não cansa de ser vovô de jogadores rejeitados e fracassados. Só para contar que a opção pelo Mailton é de Rui Costa, tá? O executivo de futebol de São Paulo foi o mesmo que havia contratado o Mailton para jogar no Atlético Mineiro enquanto ele era o executivo de futebol do Galo. No Atlético, o Mailton não deu certo. São Paulo só vai contratar a hora que for eliminado da Libertadores da América, escreve o Alex Júnior, mas aí nesse caso, talvez nem seja inteligente, né? Porque aí você só tem mais uma competição para disputar e com o elenco atual que o São Paulo tem, uma competição apenas, eu acho que dá conta do recado. Quero falar agora sobre o São Paulo que, enfim, anunciou a renovação de contrato de Alan Franco, novela chata que durou pelo menos 10 meses. Desde o fim do ano passado, o São Paulo tentava a extensão do contrato do zagueiro argentino, cujo vínculo se encerrava agora em dezembro. O Alan Franco já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Antes de viajar para a Colômbia para o confronto contra o Atlético Nacional, São Paulo havia conseguido a assinatura do contrato do Alan Franco, mas curiosamente esse anúncio da renovação não havia sido feito. Nessa segunda-feira o mistério foi desfeito. Alan Franco renovou seu contrato até 2028 e o anúncio oficial já aconteceu. Quero destacar as frases do Alan Franco por conta dessa renovação, abre aspas, é uma felicidade muito grande. Faz tempo que eu vinha com esse desejo e graças a Deus tudo deu certo. Estou feliz por estar com a minha família ao lado de mais uma... estou feliz de estar com a minha família ao lado para mais uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube que eu amo. Fecha aspas, só para lembrar que o atleta do São Paulo vinha sendo monitorado de perto por Cruzeiro e Palmeiras. Nem Cruzeiro nem Palmeiras fizeram oferta oficial ao Alan Franco, mas se não houvesse essa renovação, certamente ele seria alvo de ofertas bastante pesadas. O São Paulo prometeu um reajuste salarial ao Alan Franco, além de uma luva de US$ 1,5 milhão, que contempla também uma dívida antiga do tricolor para com seus empresários. Esse US$ 1,5 milhão vai ser pago em 2 parcelas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.